Boa noite. O dia hoje foi corrido, né? A gente deu um de delivery, viu? Quem era a gente, né? Quem era nós, viu? Delivery aí. Deu tudo certo, graças a Deus. Deus sabe todas as coisas. Não é isso? Bem-vindo aí, o Will, a esposa. Conheci uma época aí, bem rápido, né? Foi bem legal. E vamos orar, né, pra gente iniciar. A gente está no 7 sermão aí em João. É uma série de sermão. Eu estava até falando com o Gabriel da Missão 1618, né, de Minas Gerais, que é uma série de sermões de 30 anos, que ela vai ser longa mesmo. Então acho que a Giovana tiver 15 anos, a gente está terminando uma série de sermão. É demorado. Entendeu? É mais ou menos isso. Vamos querer orar aí para a gente iniciar. Entendeu? Jesus, muito obrigado pelos dias de hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é. Nós somos gratos pelo dom da vida, nós somos gratos pela sua graça que é derramada sobre nós todos os dias. Nós queremos te agradecer por tudo, Pai. Amém. Tudo bom pensar aqui? Acabar com ninguém aí. Vamos lá. Hoje a gente vai estar expondo aqui João capítulo 1, do verso 19 em diante, né? Eu tive um probleminha no sermão, porque eu roubei um verso do meu irmão que vai pregar no próximo domingo. Então eu tive que cortar esse verso, mas vai dar certo aqui. Mas antes, como eu falei, a gente está expondo o João, né? E a gente observa que a pregação de João Batista, ela ocorreu, né, no deserto da Judéia. E a gente observa também que, em meio a toda a circunstância da época, né, em meio a todo o problema que existia ali, que era um problema por oficialidade, a gente vê que mesmo assim, devido a todo o circunstancial da época, João Batista ele continuava a pregar o Evangelho, embora tudo cooperasse para que não, né? Então a gente vai observar um pouco, vou ser bem breve hoje, porque a gente está só no fim da carreira, mas eu quero ser breve hoje mesmo, mas do normal. Então a gente vai ler aqui João capítulo 1, do 1 ao 28, certo? Vou dar uma baixadinha aqui para poder ler. João capítulo 1, a gente vai ler do verso 19 até o 28. Queria ler o 29, mas vai até o 28. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. E eles lhes perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. Aí perguntaram de novo: és tu profeta? E ele respondeu: não. Então eles disseram-lhe: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Verso 23. Ele disse: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram, dizendo: por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então João respondeu: eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. A gente vai até o verso 28. O povo da Judéia, ele foi agitado por uma estranha pregação naquela época. Uma estranha pregação de um cara meio que estranho, né? Então, o povo da Judéia desconhecia, de certa forma, João Batista, mesmo ele sendo de uma
descendência sacerdotal. Então, tipo assim, você vê que João Batista tinha uma simplicidade muito grande, porém é interessante de observar que ele era de uma descendência sacerdotal. Então, mesmo ele sendo de uma descendência sacerdotal, ele não tinha ele nunca tinha sido instruído por sacerdotes, ou ele nunca tinha, vamos contextualizar, feito alguma escola ou algo desse tipo, mesmo sendo dessa tribo sacerdotal, né? Ele era simplesmente um cara simples que estava ali pregando o evangelho. Então, por esse motivo, ele era desconhecido naquele meio. Então é engraçado a gente observar esses dois fatores, né? Essa descendência dele sacerdotal e a simplicidade dele ao mesmo tempo, entende? Então surgiu esse rumor pela Judéia, essa estranha pregação desse cara que tinha uma descendência sacerdotal, mas não era conhecido, mas ele declarou ali que ele era, estou aqui, sou enviado por Deus, acabou. Então a ousadia de João Batista naquela época era muito grande, porque mesmo ele indo contra todos aqueles que indagavam o porquê que ele estava ali e porquê daquela pregação estranha naquele lugar, ele era muito ousado de chegar e dizer, estou aqui, acabou, estou pregando o evangelho, já era, estou simplesmente para isso. Então, a gente vai observar durante todo o livro de João essa ousadia de João Batista, né? Então, é interessante que João Batista ele não aparecia nas sinagogas, João Batista ele não aparecia nos templos, mas aí entra o tema que era para ser a pregação. Mesmo ele não pregando nas sinagogas, mesmo ele não pregando no templo, ele pregava onde? No deserto. É aí que entrava o real tema da pregação, que seria o clamor ali no deserto. Entende? Então, vamos lá. Observar, de novo mais uma vez. Descendência sacerdotal, porém, simples suas palavras, não conhecido por aqueles, né? Não preferia pregar em templos e sinagogas, mas pregava onde? No deserto. Então a gente observa que isso era muito estranho e muito incomum naquela época, né? Então gerou o quê? Gerou dúvidas e gerou comentários naquela época sobre quem era aquele homem. E aí a gente vai entrar no texto agora e entender realmente o que se passou ali, né? E o que aconteceu, o porquê de tantas perguntas a João Batista, o porquê que ele era tão indagado sobre o que fazia ali. E a gente vai observar uma característica muito, muito latente em João Batista, que significava muito ali naquele tempo. Era a ousadia de João Batista e o trabalhar com a verdade. Então a gente observa exatamente aqui. Se você tiver Bíblia, eu queria que você acompanhasse, tá bom? Primeiramente, 19 e 20, vamos lá. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Então o que aconteceu ali? Os judeus enviaram sacerdotes para aquele lugar, né, e levitas, para indagarem João Batista a respeito de quem era ele, né? Então, João Batista, a gente vê que ele é bem sucinto em suas palavras, né? Quando ele fala o seguinte, indagam ele, né, sobre quem é ele, né? E indagam ele sobre quem é ele, perguntam o que ele é, e ele confessa e não nega, mas ele afirma a dúvida daquele povo. Eu vou lá indagar, quem é esse cara que está pregando aí, que está agindo de forma estranha? Será que ele é o Cristo? Então, os levitas e os sacerdotes naquela época foram perguntar o quê? Poxa, João Batista, o que é que está fazendo aqui? Com qual direito está aqui de pregar A ou B, X ou Y? Tu é o Cristo? E aí João Batista trabalha com a verdade. Olha, eu não sou o Cristo. Então a gente observa nos dois primeiros versículos o envio dessas pessoas, a indagação a João Batista sobre quem ele era. E você observa uma coisa muito importante, que é o incômodo do que ele estava fazendo para aquele povo. Então, se foram lá perguntar
se foram lá para tirar essa dúvida de quem ele era, é porque alguma coisa estava acontecendo ali, diferente. Então, eles vão lá, perguntam, e João Batista bem sucinto diz, olha, eu não sou o Cristo. E aí continua. E eles voltam a perguntar, né? E eles perguntaram de novo, então quem és tu? És tu Elias? E ele disse, eu não sou. És tu profeta? Aí ele novamente responde, eu não sou. Então, mesmo João, ele fazendo essas afirmações de que ele não era o Cristo, mesmo assim existia uma dúvida para esses sacerdotes e levitas, né? Poxa, ele está dizendo que ele é o Cristo, mas qual é o direito que ele está aqui? Eles perguntam, tu é Elias? Tu é algum profeta? E mesmo assim, né, João Batista, ele fala, não sou profeta, não sou Elias. Então, de forma bem clara, ele afirma, eu não sou. Acabou. Mas mesmo assim, a gente continuando lendo, a gente vai ver a insistência, né, dos levitas e dos sacerdotes em relação a tudo isso. Eles insistem em saber realmente quem é João Batista. Eu acredito que eles pensaram assim, poxa, esse cara está mentindo. Se ele está aí pregando alguma coisa, com qual direito ele está? Porque ele não é profeta, ele não é Cristo, ele não é Elias, o que ele está fazendo aí? Então a gente continua, verso 22. Então eles disseram, quem és tu, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que tu dizes de ti mesmo? E aí ele fala, né, no verso 23, eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então a gente vê que eles foram enviados, e eles queriam uma resposta para falar, poxa, quem é João? O que ele está fazendo? Então João, ele afirma com a verdade absoluta que ele não é o Cristo, não é isso? E aí perguntam para ele quem ele é. E aí que ele vem com, para mim, uma das partes mais impactantes do texto, que ele era aquele que clamava no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, por que ele estava ali? Ele estava pregando o quê? Para a galera o quê? Que andava tortuosamente, se endireitar conforme os princípios de Deus. Se endireitar conforme aquilo que Deus tinha estabelecido naquele lugar. Então, a gente vê que João, ele estava simplesmente ali para o quê? Levar a luz para aquele povo. Né? A gente viu no início do capítulo 1, que ele ali era um mensageiro, né? Então ele tinha que informar tudo isso para aquele povo ali. Então a missão dele era exatamente essa: informar as pessoas de que, não andem em caminho tortuoso, cara. Vocês não podem andar em caminhos que não condizem com os princípios de Deus. Então, como disse o profeta Isaías, endireitai o caminho. Entende? Então, João Batista, ele afirmou para aquele pessoal que foi lá saber quem ele era, informou o quê? Que ele estava simplesmente ali para o quê? Para trazer luz e clareza para aquele povo, que eles tinham que andar em retidão conforme aquilo que Deus tinha determinado para aquele lugar. Então a gente vai observar que ele dá duas tacadas e uma lenhada só. Ele fala, ele explica quem ele é, né? Ele fala que ele é a voz que clama no deserto, e também ele fala o motivo que ele está ali. De alguma forma, esses sacerdotes e levitas que estavam ali entenderam que João Batista não estava simplesmente ali para simplesmente estar, mas que ele estava ali justamente para o quê? Para pregar o evangelho e trazer a clareza para aquele povo. E, consequentemente, trazer clareza para quem perguntava e indagava a ele quem ele era. E aí a gente entende que, na verdade, a gente vai ver isso no verso 24. João Batista se toca do que está acontecendo ali. A gente vê que João Batista, ele não estava ali se fazendo de doido, mas ele sabia o que acontecia naquele lugar. E aí ele fala no verso 24, e os que foram enviados eram dos fariseus. O texto vai falar isso, né? Os que foram os enviados eram dos fariseus. Então o que a gente entende? Que esses sacerdotes, esses levitas, simplesmente eram o quê? Fariseus.
E João Batista, com essa sagacidade e inteligência que ele tinha, porque a galera acho que olhava para João Batista pensando que ele era um doidinho, né? Mas ele tinha inteligência, ele sabia o que estava acontecendo ali, ó. Essa galera aí é fariseu, entendeu? Eu vou falar a verdade sucintamente, de verdade mesmo quem eu sou, porém, eu vou trazer, assim como eu estou trazendo para esse povo aqui da Judéia e circunvizinhanças, clareza também para esse povo. Então, entender que quem estava ali era fariseu foi um toque simplesmente de inteligência, claro, e discernimento de Deus. Porque ele poderia achar que a gente foi enviado por sacerdotes e tudo mais, e estamos aqui só para saber o que está acontecendo. Mas não, tinha um porém, entendeu? Tinha alguma coisa por trás. Então, ele descobre essa questão do fariseu, e aí continua no verso 25, né? Esses fariseus continuam a fazer pergunta para João Batista. Então eles perguntam assim: por que então tu batizas se não é o Cristo, nem o Elias e nem o profeta? Então você observa mais uma vez que esses sacerdotes levitas, eles estão indagando João Batista sobre o porquê de essa autoridade e poder de batizar alguém. Se tu está dizendo que não é o Cristo, está dizendo que não é o profeta, você está dizendo que não é ninguém. Eu acredito que João Batista passou na cabeça de João Batista assim que se questão de, poxa, eu já falei 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes eu vou falar mais alguma coisa, né? Eu estou aqui com uma voz que clama no deserto, que passa a verdade do Evangelho e que traz clareza para os que andam em caminhos tortuosos. Essa era a missão de João Batista ali, entende? Então, quando esses fariseus fazem essa indagação a João Batista, João Batista responde de forma bem rápida, né? E aí, essa resposta dele é uma resposta que evidencia a divindade de Deus, se você observar o texto. Verso 26. Então João responde, né? Eu batizo com água, mas está um entre vós a quem vocês não conheceis. Então a gente vê que João Batista se coloca no lugar dele. Eu batizo com água, eu sou um ser humano, estou aqui fazendo aquilo que foi me ordenado, porém eu quero que vocês saibam que há um entre vocês, né? No verso 26 como ele fala, há um entre vocês a quem nem vocês mesmos conhecem. Então se esses levitas e sacerdotes tinham dúvida de quem era João Batista, e se eles estavam confusos sobre o que era pregado naquele lugar, eles ficaram mais confusos ainda. Como é que João Batista fala o seguinte: ei, o sacerdote levita, seguinte, eu batizo com água, sou um ser humano qualquer, mas deixa eu falar uma coisa para vocês ficarem aí pensando. Existe um entre vocês que vocês ainda não conhecem, e ele está entre vós, está entre vocês. É meio que um, como é que se diz? É meio doido falar isso, né? Olha só, é até confuso até pra gente que está lendo, ó. Eu batizo com água, mas está um entre vós a quem vós não conheceis. Acho que naquele momento eles ficaram, poxa, o que ele está falando? Ele está doido? Para confundir mais ainda, olha o verso 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Bugou totalmente a cabeça da galera. Ele é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Eita, mano, esse João Batista tá doido, viu? Ele tá piradão. Você entende a confusão? Gente, João Batista eu acho ele muito inteligente. É muito inteligente. Ele sacou de fato ali o que estava acontecendo no ambiente. Ele estava sacando o que estava acontecendo ali. E aí eu imagino que João Batista, poxa, esses caras estão chegando aí, perguntando, indagando um monte de coisa para mim, eu estou respondendo tudo bem sucinto e bem verdadeiro. Eu vou responder eles. Mas aí eu vou falar algumas coisas que eles vão ter que matutar aí para pensar, para descobrir. E aí no verso 27 ele fala isso. E aí mais uma vez, no mesmo verso 27, ele coloca em evidência a soberania de Deus e a majestade dele.
Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, vírgula, cujo calçado eu não sou digno, não, cujo calçados eu não sou digno de desatar as correias. João se colocou como insuficiente, né? Ele se colocou como um ser humano. Olha, eu não sou digno de calçar os seus sapatos e desatar as correias. A gente vê que João Batista evidencia esse homem que ele estava falando para os sacerdotes levitas. E ele se coloca no seu devido lugar, para que eles entendam de vez e de fato que ele não é o Cristo, e que ele não é o profeta, que nem o Elias. Vocês entendem? Então, ele coloca em evidência a majestade de Jesus, e ele se coloca no seu devido lugar. É muito interessante observar isso. Por quê? Porque João Batista, ele não queria se sobressair sobre o próprio Deus. Ele não queria se sobressair sobre as verdades de Deus. Ele estava ali como mensageiro que estava comunicando aquilo que era a verdade do Evangelho. Entende? E por mais que esses sacerdotes e levitas estivessem lá para perguntar alguma coisa e para indagar sobre a sua identidade, ele sabia que ele tinha que colocar em evidência simplesmente que Deus estava ali e que ele era apenas um mensageiro e não o próprio Cristo. Vocês entendem? Então a gente continuando lendo isso, a gente vê que realmente ele falou, cara, como eu falei para vocês, eu não sou Cristo. Eu não sou, e ele começa, e quando ele fala sobre essa questão de que vocês têm que conhecer, que tem um entre vós que vocês não conhecem, e tem a questão de aquele que vem após mim, que é antes de mim, ele coloca realmente a divindade de Deus em evidência. Isso é muito lindo de se observar no texto, né? E aí vem o verso 28, né? Que fala um pouco sobre aonde estava acontecendo tudo aquilo, né? Essas coisas aconteceram em Betábara, além do Jordão, onde João batizava. Quando eu comecei a ler o texto, eu pulei para o 29, porque o 29, ele era totalmente a resolução de todo o verso do verso 19 ao 28. O verso 29 me trazia uma paz tão grande, que é o verso que o Luiz vai pegar na semana que vem. Mas eu vou ter que falar esse verso só para eu poder complementar aqui. Não vou aguentar não. Eu vou dar uma recapitulada. Foram enviados sacerdotes e levitas para aquele lugar para indagar quem era aquele homem que estava ali. E aí João Batista explica e tudo mais, fala tudo isso. E aí, né, eu vou ler de novo os dois versos que para mim é do texto. São os versos que mais colocam em evidência a supremacia de Cristo, que ele fala, né? Eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Aí o verso 20, vou ler o verso 29, só o 29. Depois de tudo acontecer, tudo isso, né? Tudo isso aconteceu. Eles viram ali que João Batista explicou quem ele era, que falou desse homem que veio após ele e tudo mais, que ele não era digno de desatar as correias, nem calçar os sapatos e tudo mais. Eu imagino que a galera foi embora, né? Com essa dúvida na cabeça. Amanheceu o dia, no dia seguinte, não sei se manhã, tarde ou noite, João vê Jesus vindo, né? Até ele, naquele lugar. Então ele está aqui parado e Jesus vem caminhando até ele. E aí João abre a boca dele, né? João abre a boca dele mesmo e fala assim, ó. João não abre a boca de Jesus não, João abre a boca dele para falar. João abre a boca dele para falar e ele fala uma frase que explica o verso 26 e 27. Explica quem é esse homem, que ele não é nem digno de calçar os sapatos e desatar as correias. E aí ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Pronto.
para o leitor, para a gente que está lendo o texto, a gente entende que o que estava sendo pregado ali estava de fato deixando dúvidas para as pessoas. João explica quem ele é. João explica, sou isso aqui e acabou. João no texto evidencia o próprio Deus. Quando tudo aquilo passa, a gente vê que João não mentiu sobre a sua identidade. João não se colocou acima do próprio Deus, porque se a gente observar, ele poderia, pronto, eu sou o Cristo, e aí? O que vocês querem aí? Ele não se colocou como tal, muito pelo contrário, ele se colocou o quê? No seu devido lugar. E quando tudo aquilo passou, e quando Jesus veio até ele, no verso 29, ele para, olha para Jesus e fala assim: é esse aqui, o Cordeiro de Deus, a qual veio tirar o pecado do mundo. O motivo de eu estar clamando no deserto, falando das verdades do Evangelho, falando as verdades de Deus, é simplesmente por amor a esse que veio para tirar o pecado do mundo. Isso é muito bonito porque a gente vê a convicção de João no Salvador. A gente vê a fidelidade de João ao próprio Deus. João era totalmente fiel ao próprio Deus. João, ele poderia se passar de doido ali, naquele momento, e falar: galera, eu sou o bichãozão, o que sabe de tudo. Mas existia um temor, um respeito de se colocar no seu devido lugar como um humano, um ser humano, pecador, falho, que necessita de Deus todos os dias. A gente viu um ser humano que colocou o Senhor em evidência várias vezes durante cada explicação, a cada resposta respondida para aquelas pessoas, para aqueles sacerdotes, para aqueles levitas que eram fariseus. A gente via simplesmente que João estava trazendo ali o real Jesus e o motivo que ele estava ali. Trazendo para os dias atuais e contextualizando na aplicação pessoal, infelizmente nós não seguimos aquilo que João Batista fez, Pregar o Evangelho de forma verdadeira, ser fiel ao Senhor em meio às circunstâncias e simplesmente se colocar no seu devido lugar. O ser humano por si só, ele tem uma horrível mania de ser melhor naquilo que faz, ou de ser melhor em ações, sendo que simplesmente eu, ou você que está aí sentado, ou sei lá, alguém que vai assistir futuramente no YouTube, não sei, nós não somos nada, absolutamente nada. Não existe aquele que pega melhor que o outro, não existe aquele que sabe fazer melhor que o outro, não existe aquele que canta ou toca melhor que o outro. O que existe simplesmente é a verdade da intenção do seu coração, a adoração ao Senhor. O que existe de fato é a fidelidade diante de colocar em evidência, em primeiro lugar, aquilo que o Senhor é, e não aquilo que você sabe, aquilo que você possui. Você entende? Então, trazendo esse ensinamento para mim e para você, a pergunta que fica é: qual a evidência que estamos dando a Jesus nos dias atuais? Será que a gente está aqui simplesmente para mostrar um serviço? Ou será que a gente está aqui simplesmente para, de forma ousada, convicta, verdadeira, como João Batista, pregar o Evangelho e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que está aqui hoje e que é o provedor e que se revela para a gente através da natureza, através da providência, através da mente humana, através da vida. Esse é o Deus que eu quero colocar em evidência.
Esse é o Deus que eu quero pregar para as pessoas. Esse é o Jesus que eu me entrego dia após dia. Esse é o Jesus que é a esperança viva dentro de mim. Ele é a esperança viva dentro de nós. Você entende isso? Quando você fala assim, você tem que ter esperança. A esperança viva dentro de você é Jesus. Tem uma frase muito mentirosa que a gente ouviu há muito tempo, né? A esperança é a última que morre. Não. A esperança não está morta dentro de mim. Porque o próprio Cristo vive em mim. Você sabe o peso disso aí? Você sabe, não sei se seu coração se alegra com isso, mas o meu se alegra muito. A esperança está em mim. O próprio Cristo vive em mim. Você entende? E isso não é para me gloriar, não. Eu preciso de Jesus. Você precisa dele. Você acorda de manhã necessitando adorá-lo, necessitando exaltá-lo. Não é Jesus que precisa de você, é você que precisa dele. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Você precisa de Jesus. Você necessita adorá-lo. Você necessita cultuá-lo. Tudo que você faz aqui não é porque você quer, vou fazer. Não. É porque você precisa disso. Porque a adoração, você precisa adorar a Deus. Isso é uma necessidade sua como ser humano. A gente ouviu muito essa questão de eu vou adorar a Deus, mas que Ele me dê forças para me adorar, que Ele me dê forças para me exaltar. Não, isso é uma necessidade sua, você necessita disso todos os dias. O que eu quero trazer hoje para você é: seja fiel ao Senhor, seja convicto em suas falas, convicto em explanar a verdade do Evangelho, a doutrina da divindade, seja seguro e fiel de não andar por caminhos tortuosos, mas como diz o profeta Isaías, e João Batista afirma, endireitai o caminho, anda para frente, não vira para a esquerda e nem para a direita. Aí nós lemos de Colossenses, né? Não adentra em outras filosofias, não escuta o que pregam sobre outros deuses, mas continua no teu foco, endireita o teu caminho, anda reto, prega a verdade do Evangelho e vive de fato com o próprio Deus. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês hoje.